Voltei com a parte 2 da nossa aula de português. Bom, colocando na página 243, vamos fazer a leitura do texto A História dos Dois Amores, de Carlos Drummond de Andrade. Em um certo momento, Osbó coçou a orelha e só então deu por falta de pum. Seu coração de ouro preocupou-se. Onde estaria o amigo implicante, mas no fundo de bom coração? Apesar de tudo que tinha acontecido, continuava a gostar dele. Queria tê-lo junto de si, no lugar de costume, como um brinco de ouro de estimação. Pediu licença a Zanzu e saiu à procura de Pum. Foi encontrá-lo à beira do rio. Muito jururu, mirando-se na água, interrogou-o. Tá zangado comigo? E não é para estar? Respondeu ele. Não, eu é que podia ter motivo de queixa de você, mas agora não tenho mais. Tomei pílula de esquecimento, estou tão feliz. Quero ver você ao meu lado. Sabe de uma coisa? Descobri o amor. Descobriu o quê? O amor. Um sentimento danado de bom. Inunda a gente de felicidade. Pum. E torna boas e bonitas todas as coisas da terra. Pum resmungou. Mas você faz uma agitação ainda mais danada com esse tal de amor. Ora, meu caro, o amor é agitado por natureza, mas também é belo e faz o mundo melhor. Vamos fazer as pazes? E depois você continua nessa zoeira maldita de pular e cantar. Prefiro dar o fora. Não faça isso. O amor não manda ninguém embora. O amor aproxima, reúne as criações de Deus. Eu me sinto mais perto de você do que antes. Não me abandone. Era esquisito ver a figura enorme de Osbó suplicando a um animalzinho para não abandoná-lo. Mas a vida tem dessas coisas. Carlos Drummond de Andrade, que fez aqui essa história. Então aqui está contando a história, né, da amizade de uma criança por um animalzinho, né? A gente entende-se que é uma criança, tá? Mas pode ser um adulto? Pode ser um adulto também, tá? Por um animalzinho. Aconteceu um desentendimento aqui na história, tá? Mas que descobriu o quê? Descobriu que o que vale entre uma amizade é o amor, é o respeito pelo outro, tá? E o que descobriu esse amor, né? Resolveu o quê? Resolveu esquecer esse desentendimento, tá? E que prevaleça o amor ali entre dois, né? Entre essa amizade aí que os dois conquistaram. E muitas das vezes, tá? A gente tem que tomar a pílula também do esquecimento e perdoar o nosso próximo, tá? Por alguma coisa que ele fez de errado, alguma coisa que ele fez que nos magoou. Mas a gente tem que perdoar de verdade, não adianta, né, eu perdoar o próximo e ficar com aquele rancor no meu coração. Aí não é perdão, aí não adianta, tá? Eu tenho que o quê? Passar uma borracha por cima daquilo, tá? Para que cresça, para que esse amor dentro de mim floresça novamente por aquela pessoa. Então, muitas das vezes é necessário a gente fazer isso, pensar, refletir, para que a gente tenha paz, para que a gente viva melhor, tá? Então, o perdão, ele é necessário na nossa vida em ambas as partes. Bom, vamos para o vocabulário. Implicante significa insistente, chato. Jururu, triste, abatido, mirando, olhando, fitando, suplicando, implorando
implorando, rogando, zoeira, barulho. Vamos para as atividades para a gente descobrir mais coisas sobre esse texto, fazendo a sua interpretação. Página 244. Número 1. Complete as frases usando o significado das palavras que estão entre parênteses. Letra A. Onde estaria o amigo, mas no fundo de bom coração? O mesmo que implicante. O mesmo que implicante é, de acordo com o vocabulário, implicante é insistente, chato, tá? Então, a gente vai colocar aqui, onde estaria o amigo chato? Vou colocar chato. Chato, mas no fundo de bom coração, porque às vezes a pessoa é chato pra caramba, né? Mas é uma pessoa boa, tá? No fundo, é gente boa. Foi encontrá-lo à beira do rio, muito jururu, mirando-se na água. Então, de acordo com o vocabulário, jururu, triste, abatido, e mirando, olhando, fitando. Então, a professora vai colocar aqui, ó, no lugar de jururu, eu vou colocar triste, triste. E no lugar de mirando, mirando na água, eu vou colocar olhando, olhando-se na água, tá? Então, ele estava olhando a própria imagem dele na água. Você continua nesse zoeira, maldito de pular e cantar. O mesmo que zoeira é barulho, barulho. Então, eu vou colocar aqui, você continua nesse barulho. Barulho maldito de pular e cantar. Então, foi esse barulho, né, essa zoeira que incomodou o amigo, tá? De pular e cantar, que acabou incomodando e acabou tendo ali um desentendimento devido a este barulho. Leia a frase. Seu coração de ouro preocupou-se. Descubra o significado da expressão sublinhada na frase e reescreva-a. Então, no lugar de coração de ouro, eu vou colocar seu coração generoso, tá? Seu coração generoso preocupou-se, preocupou-se, tá? Pode ser que você tenha colocado, tá, uma outra palavrinha aí no lugar de ouro, tá? Coração de ouro. 3. Crie uma frase usando o significado da palavra abaixo, suplicando. Então, vocês irão escrever aí uma frase usando o significado da palavrinha suplicando, que é o mesmo que implorando, rogando, resposta pessoal, certinho? Bom, página 245. Vamos para a página 245, aqui, isto, 245. Continuando aí, trabalhando o texto. Responda as perguntas abaixo de acordo com o texto lido. Qual é o nome das personagens principais do texto? Então, lá no texto, apareceu o personagem Osbó, que nome, né? Osbó. Apareceu Pooh, e apareceu Zanzu, certinho aí? Letra B. Qual era a relação entre Osbó e Pooh? Qual que era a relação deles? De uma amizade. Era uma relação
de amizade. Então, os dois eram amigos. Quando Osbó sentiu falta de seu amigo Pooh, ele sentiu falta quando coçou a cabeça, a orelha, né? Quando coçou a orelha. Então, quando ele coçou a orelha, lá no texto, peraí, aqui, ó. Quando coçou a orelha, ó, em um certo momento, Osbó coçou a orelha e só então deu por falta de Pooh, tá? Vamos voltar lá na atividade. Calma, que não é esta. Descreva as características de Pooh. Como que era Pooh? Pooh era implicante, mas tinha bom coração, tá? Então, ele implicava, mas ele tinha um bom coração. Assinale a resposta correta. Onde Pooh estava? À beira da estrada? À beira do rio ou à beira do lago? Estava na beira do rio. Marcar um X aqui. Como ele estava? Preocupado? Alegre ou triste? Ele estava triste. O que Pooh estava fazendo? Pulando depressa? Cantando alegremente? Ou mirando-se na água? Ele estava mirando-se na água. Página 246. Página 246. Vamos dar continuidade aqui às atividades sobre o texto. Por que Osbó não estava mais zangado com Pooh? Porque ele já havia se esquecido o que tinha acontecido e descoberto o amor. Então, isso acontece muito, né? Às vezes a gente tem um desentendimento com uma pessoa, mas logo a gente esquece aquilo e faz as pazes, tá bom? Não guarda rancor ali no coração. Porque Pooh não queria mais voltar para a orelha de Osbó. Porque o apaixonado fazia muita zoeira ao dançar e cantar. Número 4. Complete as frases de acordo com o texto. O amor torna bonitas todas as coisas da terra. O amor não manda ninguém embora. Crie outras frases sobre o amor. Resposta pessoal. Pelo menos 2 frases aí, tá? Escreva como terminou a história de Osbó, Pooh e Zanzu. A história termina com Osbó suplicando para Pooh não abandoná-lo. Bom, terminamos aqui a correção das atividades sobre interpretação do
texto da página 246. Dando continuidade aí ao nosso livro, vamos agora trabalhar um pouquinho sobre o verbo. Verbo que é uma palavrinha que indica alguma ação ou estado, certinho? Então, muitas das vezes, nas frases, né, que estão inseridas algum tipo de verbo, para a gente descobrir que verbo que é, a gente tem que perguntar qual é a ação ou qual é o estado ali, de acordo com a frase que está escrito. Bom, vamos lá para a página 247 ver os exemplos no livro. O que o livro trouxe para a gente sobre verbo? Na página 247, nós temos aí verbo. Leia o texto abaixo. Hoje estava doente e não fui à escola. E ainda choveu, então não pude ver da janela os garotos a jogar bola. Entretanto, não foi de todo ruim. Mamãe ficou em casa para cuidar de mim e assistimos a um filme sobre um grande espadachim. Tomei canja, descansei, tive dengo, fiquei bom e depois pensei, ficar doente é ruim, mas como mamãe cuidou de mim, nem reparei. Então, nós observamos aqui nestas frases alguns verbos. Estes verbos estão destacados aqui. Então, aqui eu tenho aqui o verbo estava. Então, aqui tenho estava, tá? Então, aqui eu posso fazer a seguinte pergunta. O que aconteceu que você ficou doente e não foi à escola, né? Você pode responder, né? Hoje eu estava doente, né? Nós temos um outro verbo aqui, choveu. O que aconteceu? Choveu, outro verbo, tá? Não pude ver um outro verbo. Jogar aqui, ó, um outro verbo também, jogar. Aqui eu tenho outro verbo, ficou. Aqui, ó, assistimos, né, do verbo assistir. Descansei, pensei, olha só, outro verbo, fiquei, ficar, reparei. Então, a gente viu aqui que tem vários verbos nessas frases, tá? Então, o verbo é a ação, tá? Que está acontecendo naquele momento. Ou pode ser que já aconteceu, ou pode ser que vai acontecer, tá? Então, o verbo indica uma ação, indica um estado ou indica também um fenômeno da natureza. Então, o verbo pode indicar esses três tipos de coisas, tá? Aqui ele deu exemplo aí, ação. Eu jogo bola, tá? É uma ação, é o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu jogo bola. Estado. Maria está doente. Como é que está Maria? Está doente, tá? Mudança de estado, né? Ana ficou alegre. Como é que está Ana? Ana ficou alegre. E algum fenômeno da natureza trovejou a noite inteira. O que aconteceu? Trovejou a noite inteira. Então, o verbo indica a ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Professora, está muito confuso isso. Eu não estou entendendo. Vamos, então, trabalhar mais para a gente poder entender o que é verbo. Eu já sei que verbo é a palavrinha que indica uma ação. Então, ação é o quê? Pode ser um tipo de movimento,
Pode ser um movimento, como um exemplo aqui. Ver, eu estou vendo algo. Comer, eu estou comendo. Caminhar, de caminhando. Trabalhar, de trabalhando. Sorrir, tá? De sorriso. Então, é uma ação, tá? Indica um movimento. Pode ser também um estado, tá? Verbo é a palavra que indica também um estado, né? Ou um processo que a professora colocou aqui, estado ou processo. Ou pode ser também uma mudança de estado, tá? Esse estado significa o quê? Estar, ser, sentir, ficar, permanecer, continuar, tá? Ou pode ser um fenômeno da natureza, alguma coisa que está acontecendo na natureza, como chover, nevar, granizar, trovejar, tá? Então, a ação é fácil. A ação, né, é a palavra que indica o quê? Ali o tempo verbal de uma frase, tá? Ou o fenômeno da natureza também é fácil da gente identificar. Talvez o estado seja mais difícil, né, para vocês entenderem. Mas vamos continuar aqui, né, trabalhando os verbos para que vocês compreendam mais o seu significado, tá? Para eu descobrir ali o verbo naquela frase, eu vou conjugar estes verbos. E para conjugar os verbos, tá? Eu vou utilizar o quê? Os pronomes. Quem lembra dos pronomes? Ó, eu, tu, ele ou ela, você, nós, vós, eles ou elas. Tudo isso são pronomes, tá? Pronomes que eu posso utilizar eles antes do verbo que eu vou conjugar, que eu vou transformar ali na minha frase, porque dependendo da frase que eu vou colocar um determinado verbo. Então, vocês já sabem que o verbo indica o quê? Uma palavrinha ali naquela frase que está informando uma ação, que está informando um estado, que está informando uma mudança de estado ou que está informando um fenômeno da natureza. Então, o verbo é essa palavrinha aí que informa ali o que está acontecendo naquela frase. Bom, e o verbo, esta palavrinha, ele pode ser que ele esteja no passado, no presente ou no futuro. Então, lá na página 259, página 259, está informando lá os verbos que estão no passado, no presente e no futuro. Olha só que é a seguinte frase. Hoje eu canto a música. Qual é o verbo desta frase? Qual é a ação que a pessoa está fazendo? A ação de cantar. Então, aqui, ó, eu canto, tá? Eu canto. Então, aqui nós temos um verbo. Aqui o verbo. Eu canto, tá? Está no presente. Presente é aquilo que está acontecendo neste momento, o agora. Então, eu canto a música. Hoje eu canto a música. Então, o verbo aí é o verbo eu canto. O verbo vem do verbo cantar. Ontem eu cantei a música. Qual é o verbo aí? O que aconteceu ontem? Ontem eu cantei a música. Então, o verbo aí é cantei. Ontem eu cantei. Já aconteceu, quer dizer que está no passado. Passado é o que já aconteceu. Amanhã eu cantarei a música. O que vai acontecer amanhã? Eu cantarei a música. Então, qual o verbo aqui? Cantarei. Este verbo aqui está no futuro. Por quê? Porque ainda vai acontecer. Não aconteceu.
Então, presente é o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Passado é o que já aconteceu ontem, tá? E futuro é o que ainda vai acontecer. Então, a gente tem, né, os verbos nas frases podem estar inseridos aí no passado, presente e futuro. Então, aqui eu tenho a conjugação do verbo cantar, tá? Então, cantar vai depender da frase que eu vou inserir aqui, né, o verbo. Então, eu tenho aqui ele conjugado aqui, o verbo cantar no presente, que é o que está acontecendo agora. Eu tenho ele conjugado aqui no passado, que é o que já aconteceu. E eu tenho ele conjugado aqui no futuro, é o que ainda vai acontecer. Vamos ver aqui, então, como que fica o verbo cantar no presente, o que está acontecendo agora, tá? Então, é bom que vocês leiam também aí, leiam em voz alta, façam a repetição, porque é através da repetição que a gente aprende, tá? Então, tudo que a gente aprende é através do quê? Da repetição. Por isso que a gente faz exercícios aí de fixação, tá bom? Ah, professora, mas de novo passar essa atividade? É para quê? Para a gente exercitar essa atividade, para a gente aprender. Então, tudo é através da repetição. Então, eu tenho aqui o verbo cantar no presente. Como que vai ficar? Ó, eu canto, tu cantas, ele ou ela, ou você canta. Então, tem livros que vem a palavrinha você aqui, tá? Então, lá nos pronomes, a gente viu ele ou ela. E aqui a gente está vendo você. Também é considerado aí os pronomes. Nós cantamos, vós cantais, eles, elas ou vocês cantam. No passado, quer dizer que já aconteceu no passado. Eu cantei ontem, tá vendo? Tu cantaste, ele, ela ou você cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles ou elas, vocês cantaram. Então, vocês viram aqui que algumas palavras permanecem do mesmo jeito, no passado. Aqui no nós, ó, no presente, nós cantamos hoje. No passado, nós cantamos ontem. Então, vai depender da frase que você vai inserir aí o verbo no passado, para você identificar se ele está no presente ou se ele está no passado. Tomem cuidado, tá? No futuro, eu cantarei, tu cantarás, ele, ela ou você cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles, elas ou vocês cantarão, tá? Quando é a, ó, tio, eu vou falar cantarão, sempre no futuro, ó. A, ó, tio, sempre vai ser no futuro aqui, cantarão. Todos aqui, eles, elas e vocês, no futuro, vai terminar o verbo com o ão, do a, ó, tio, tá? E na pronúncia, a gente fala cantarão. No passado, a gente fala com o AM, termina com AM. Eles, elas ou vocês cantaram, tá? Cantaram. E no presente, também vai terminar com AM, mas eles, elas ou vocês cantam com o AM. Aqui eu trouxe o verbo brincar. Brincar no presente. Presente é o que está acontecendo agora. Olha a frase aqui, ó. As crianças brincam. Qual é o verbo dessa frase? Professora, eu não sei qual é o verbo dessa frase. O que eu vou fazer? Vou perguntar aqui para essa frase qual é a ação. O que as crianças estão fazendo? As crianças, elas estão brincando, tá? Então, qual é o verbo aqui, ó? Brincam, que vem de brincando, vem de brincar, tá? Então, eu posso fazer esse tipo de pergunta para eu descobrir o verbo. Qual é a ação aqui? A ação é, elas estão brincando, né?
e está no presente aqui. Vamos ver como ficou a conjugação deste verbo brincar no presente. Ó, eu brinco. Por quê? Porque está acontecendo agora. Presente é o que está acontecendo neste exato momento. Eu brinco, tu brincas, ele brinca, nós brincamos, vós brincais, eles brincam, tá? Tá vendo que aqui termina com AM, certinho? Então, presente é o que está acontecendo agora, nesse exato momento, tá? E aqui o que está acontecendo? As crianças brincam nesse exato momento aqui no parque. Bom, vocês já entenderam, né, que o presente é quando está acontecendo naquele momento. E o passado? O passado é o que já aconteceu. Alguns livros, tá, tem a palavrinha pretérito, que é o mesmo do passado. Então, passado e pretérito é a mesma coisa, certinho? Então, na medida que vocês vão mudando aí de série, vocês vão conhecendo novas palavras e tem palavras que têm o mesmo significado. Então, ao invés de passado, vai vir escrito pretérito, tá? Bom, aqui eu tenho aqui eu, os pronomes eu, você, ele ou ela, nós, vocês, eles ou elas. E aqui eu tenho os pronomes eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá? Então, lembra que alguns livros também pode vir um pronome você ao invés do tu e vocês no plural ao invés de vós, certinho? Então, eu tenho aqui no singular o eu, você, ele ou ela. Esse é no singular. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. Eu tenho aqui nós, vocês, eles ou elas no plural. Então, nós, primeira pessoa do plural, vocês, segunda pessoa do plural e eles ou elas, terceira pessoa do plural. Qual verbo que eu tenho aqui, ó? Falei do verbo falar. Então, conjugando o verbo aqui no passado, quer dizer que já aconteceu. Como que ficou? Eu falei, você falou, ele ou ela falou. Repetiu a mesma coisa aqui, ó, no você, ele ou ela. Nós falamos, vocês falaram, eles ou elas falaram. Então, vai depender da frase que vai estar inserido o verbo. Aqui o verbo vender. Eu vendi o carro, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes e eles venderam o carro. Então, isso já aconteceu. Bom, e no futuro, professora? No futuro é o que ainda vai acontecer. No futuro, eu trouxe o verbo estar. Então, eu estarei amanhã na escola, tu estarás, ele estará, nós estaremos, vós estareis, eles estarão, tá? Então, futuro é o que ainda vai acontecer amanhã ou futuramente, certinho? Bom, vocês perceberam então que no eles ou elas, tá? Aí, nos pronomes, o finalzinho aí muda, não muda? No futuro, eu coloco a o tio, tá? No futuro. Estarão, venderão. E no passado, eu coloco o AM, tá? Falaram, venderam. E no presente, eu coloco o AM também, mas eu tiro um RA, né? Eu coloco brincam, como aqui, tá? Se fosse jogar, jogam, tá bom? Então, nós temos que tomar muito cuidado aí quando a gente for conjugar o verbo, tá? Para colocar aí
aí no finalzinho, no eles ou elas, tá? O verbo correto no final. E na página 251 vem falando sobre aí o uso do ão com a M e do ão com a O tio. Então, nós temos um texto aí, tá? Com palavras com ão, com a O tio e com ão do AM no final. Falação. Moro perto da estação, numa cidade do sertão, no vai e vem do trem. Tudo chama a atenção. Dona Maria, que já foi, o fulano que voltou, cicraninho que quase ia, no meio do caminho saltou. Perto da estação, todo mundo vira mesmo falador. No passado já falaram, no futuro falarão. Se você vai viajar, de você também vão falar. Então, vocês perceberam aí que nós temos em alguns verbos, tá? O uso do AM, né? Desse ão aqui, como falaram. E nós temos o uso do AOTIL aqui em falarão, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. A gente usa no presente o AM, no passado o AM também, mas lembrando que no presente aqui, ó, não tem o R. E no passado já tem o R aqui. E no futuro eu vou usar o AOTIL. Então, está aí a dica do uso do ão com AOTIL e do uso do ão com AM. Então, futuro, AOTIL. No passado e no presente, AM, o verbo. As crianças comeram muito no lanche de hoje. Vocês ouviram a pronúncia comeram, tá? Com AM. Pois sabe que o amanhã comerão menos. Ó, quando eu falo comerão, a pronúncia do AOTIL quer dizer que no futuro ainda vai acontecer. Os gatinhos mamam na gata. Olha aqui o presente, mamam. Então, tomem cuidado na hora da escrita e na hora de identificar aí o uso do ão, certinho? Então, só pra gente concluir aqui a explicação do verbo. Verbo é a ação. Coloquei o exemplo aqui. O menino chutou a bola. O que o menino fez aqui? Chutou a bola. Então, qual é o verbo aqui? O verbo chutou. Essa é a ação do menino, tá? Chutou. Verbo é o estado também, tá? Pode ser o estado que está no momento ou pode ser uma mudança de estado. Vai depender da frase. O menino ficou triste, né? O que aconteceu com o menino? Ficou triste. Qual que é o verbo aqui então, ó? O verbo ficou, tá? Verbo também é o fenômeno da natureza. Choveu muito ontem. Qual foi o fenômeno aqui da natureza? O que aconteceu ontem? Choveu, tá? Então, aqui um outro verbo. E para eu também identificar o verbo, o que eu acrescento? Né? Eu acrescento o ar, ir, or ou ur. Igual aqui, ó. Chutou. Vem do verbo chutar. Ficou. Vem do verbo ficar. Choveu. Vem do verbo chover. Então, os verbos também têm essas terminações, tá? Ar, ir, or, ur. Igual aqui, ó, menino. Eu não vou colocar meninor, então não é verbo. Bola. Eu não vou colocar o R, bolar. Também não é verbo, tá? Não combina de jeito nenhum. É uma outra dica também que eu dou para vocês identificar o verbo em uma frase. Bom, vamos praticar, né? Porque é respondendo os exercícios que a gente aprende, tira as dúvidas, tá bom? Vocês irão responder as páginas 248, então a página 248, somente esta página, tá? Depois vocês irão para a página 252, página 252, tá? Então, vai pular mesmo aquelas outras páginas, porque a gente divide, responde um pouco em casa e um pouco na
sala, tá? Então, vocês irão responder essa página também, 252 e página 260. Página 260. Então, livro de português são 3 páginas, beleza? Vai pular mesmo as outras páginas. É para responder tudo, professor, essas páginas que a senhora pulou? Não, não vai responder, tá bom? Então, vocês irão responder somente essas que a professora informou. Essas que a professora mostrou, essas 3 páginas, beleza? Finalizamos, então, aqui por hoje a nossa aula de português. Vamos para a aula de produção de texto, tá? Próxima aula, produção de texto. Livro de produção de texto.